Participação agora no quadro de psiquiatria do Dr. Paulo Gracioli, que vem trazendo hoje uma importante reflexão a respeito desse mês, o mês do Setembro Amarelo, um mês de prevenção. Dr. Paulo Gracioli já está conectado conosco. Tudo bem, Dr. Paulo? Bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia, nossos telespectadores da rede de Facebook, Instagram. É muito bom voltar aqui com vocês hoje. E esse mês, Roberto, é um mês que a gente diz assim, a gente comemora o Setembro Amarelo. Deveríamos não ter esse mês, esse Setembro Amarelo, mas como é importante que a gente fale sobre um assunto que é a prevenção ao suicídio. Então, esse Setembro Amarelo, ele apareceu nos Estados Unidos, mais ou menos assim. Teve um jovem que morreu e ele tinha um carro amarelo, né? Ele suicidou-se. Aí o pai, no velório, distribuiu fitas amarelas para o rapaz, né? Assim, para as pessoas. Então ficou assim, como se fosse, a partir daí, uma lembrança, uma atenção que a gente tem que estar atento a essas pessoas que se propõem a suicidar, ou como a gente fazer uma prevenção ao suicídio. Olha, Roberto, é complicado, é difícil ter uma regra, ter um protocolo, não existe basicamente isso, mas existe assim, a gente estar atento às conversas que as pessoas têm com a gente, os filhos, amigos, né? Por exemplo, a pessoa às vezes dá um toque assim, olha, eu não estou gostando de viver, eu penso em morrer, eu penso que não vale a pena, a pessoa fica depressiva, desanimado, trancado no quarto. Então são sintomas depressivos, né? E que às vezes as pessoas assim, por não conhecer a depressão, elas atacam, elas perturbam mais ainda a pessoa que já está sofrendo. Por exemplo, as pessoas escutam, tipo assim, é falta de Deus na sua vida, é falta de trabalho, vai trabalhar, você é vagabundo, a esposa às vezes fala para o marido, ou o marido fala para a esposa. Então são situações, palavras que entram e que machucam muito mais ainda e levam a pessoa a se afundar mais naquele processo depressivo que já se encontra. Quer dizer, se eu me sinto inútil, sem trabalhar, sem ter uma atividade, depressivo, sem motivação para viver, e alguém que eu gosto, que é um amigo, alguém da família, me ataca, mas ainda por não compreender o meu momento de tristeza, isso é complicado, né? Então temos que acolher, porque não é porque eu nunca tive depressão, que se eu olhar para o meu irmão, para alguém, um amigo, que eu vou falar, pô, por que você tem depressão? Cada um é cada um, os problemas de cada um. Então a gente não tem que olhar e se perturbar como tem que é isso. Eu sou depressiva e se eu não aceitar que eu estou depressiva, eu vou atacar. Ela está me incomodando. Eu me incomodo de ver a pessoa depressiva na minha frente. Então a minha resposta é cobrar. É dizer, você precisa de... Não, eu invés de falar, você precisa de ajuda. Vamos levar você num psicólogo, num psiquiatra, quer ir conversar com o pastor? Nós estamos com um problema. Estamos com um pequeno probleminha aí, conexão do Dr. Paulo, falando sobre a prevenção do suicídio. Vamos ver se já temos o contato restabelecido, se o Dr. Paulo já está em melhores condições, falando sobre esse tema importante. Travou, a conexão travou, infelizmente o Dr. Paulo terá que se reconectar aqui ao nosso programa. Agora sim, Dr. Paulo, por favor, prossiga. Oi, doutor Paulo, o senhor me ouve? Travou mais uma vez a conexão do doutor Paulo, infelizmente falando sobre esse importante tema, Setembro Amarelo, que, aliás, também já tem sido motivo de muitos alertas que têm sido feitos aqui no nosso programa, aqui no Farol de Limeira. Agora sim. Doutor Paulo, já estamos com a conexão restabelecida? Sim.
O senhor estava falando que muitas vezes as pessoas recomendam para esse perfil, para esse tipo de pessoa, o atendimento psiquiátrico ou psicológico, ou mesmo ir para um pastor, enfim, algum representante de uma igreja. O senhor parou nesse ponto. Então, Roberto, porque geralmente a pessoa que está vendo a outra depressiva, ela não aceita olhar e como se fosse assim, por que você está desse jeito? Quer dizer, eu nunca estive assim, reaja, sai dessa, vai trabalhar, vai viajar. Isso não são palavras que a gente deveria usar, embora sejam muito frequentes. Por que eu digo isso? Porque a pessoa já está em sofrimento, não consegue reagir. E vem uma cobrança, né? Ao invés de um acolhimento, vem uma cobrança. Isso é terrível. Então, Roberto, aquela história assim, aí algumas pessoas, por exemplo, chegam no limite da dor emocional, que acham e acreditam que o suicídio é uma maneira de aliviar o sofrimento. Quer dizer, é uma forma de você parar de sofrer. Agora, por exemplo, assim, acontece muito hoje em dia com jovens, Roberto, algumas pessoas um pouco mais, aí, por 20, 30 anos mais ou menos, elas se automutilam, por exemplo, se cortam, e no sentido de a gente fica preocupado, os familiares, porque falam, nossa, minha filha está se cortando, corta a perna, corta os braços, a barriga, e aí esses jovens, eles têm feito isso como uma forma de aliviar a dor emocional, sabe, Roberto? A dor, assim, da alma, eles falam. Então, é como se fosse uma droga. Eu tenho uma dor emocional, eu me corto, eu vejo sangue, aí eu me alivio. Passo uma semana novamente. Eu tenho um emocional, que tem uma tristeza, uma frustração, eu vou e me corto de novo. E assim que as pessoas fazem também com drogas ou com bebida. Quer dizer, então tem um problema, uma angústia, vai usar uma droga para aliviar a dor. Quer dizer, aí o limite de cada pessoa, de cada ser humano, para suportar as frustrações, as dores, né? Isso é de cada um de nós. Tem gente que tem um limite muito, muito curto, né? Para sentir dor, para sentir tristeza, as perdas, né? Então, não quer dizer que essas pessoas que se cortam, esses jovens, estão procurando o suicídio. O suicídio aí seria mais assim, num acidente, cortar uma artéria do braço, uma coisa assim mais profunda, que não dê tempo de socorrer. Mas geralmente eles procuram o alívio da dor, não morrer, aliviar a dor. E outras pessoas já fazem isso já, né? E também tem vários aspectos aí que a gente pode pensar o que leva a pessoa ao suicídio, né? Um aspecto que eu vejo muito, seguindo aquele pensamento da semana passada que eu falei sobre raiva, sobre ódio, é assim, Roberto, as pessoas, por não conhecer o ódio, a raiva, vão se culpando a vida toda de várias situações, porque é muito frequente a gente falar quem é que é culpado, quem é que fez isso, então sempre a gente está se culpando. E essa quantidade de culpa que às vezes o ser humano carrega, ele é tão forte, é tão assim, cheio de ódio, de raiva, que a pessoa acredita que se ela morrer vai livrar o mundo do ódio dela, né? E não é verdade, agora, porque as pessoas às vezes não conhecem ainda o jeito de sentir esse ódio e de colocar para fora, né? Então, um dos motivos também que leva ao suicídio é esse, você não conhecer os sentimentos que são humanos e que a gente pode sentir sem prejudicar a outra pessoa, porque a pessoa fala assim, se eu mostrar minha raiva, eu vou ferir a pessoa, mas eu posso me ferir, né? Eu posso me ferir, me matar, porque eu vou para não prejudicar alguém. É muito poder isso, a pessoa achar que a outra está sofrendo, e eu decidir pela outra pessoa, tipo assim, eu vou morrer, porque assim eu vou me livrar, eu vou deixar de dar sofrimento para os meus pais. Isso não é verdade, porque os pais que têm que saber se eles estão sofrendo ou não com a relação com o filho, com quem for. Então a gente não pode assim colocar, eu vou me livrar para acalmar vocês, para livrar vocês do sofrimento. Isso nem sempre é uma verdade, né? Isso acontece geralmente em quem usa drogas, Roberto. A pessoa, ela às vezes vai em overdose, que não seria um suicídio, seria uma consequência do uso das drogas, não é? Então, Roberto, hoje tem muita coisa para falar, isso aí a gente pode falar semana que vem um pouco mais
sobre esse Setembro Negro, que é um mês que tem que estar alerta, atento e tentar acolher as pessoas que estão depressivas, a gente imaginar e questionar também, perguntar: você pensa em morrer? Tem vontade de morrer? Você pensa em suicidar? Ter a coragem de pegar uma brechazinha na conversa e questionar a pessoa que é o amigo, o filho, quem for, para dar um espaço para que a pessoa possa falar: eu estou pensando sim. E aí a gente poder falar alguma coisa, procurar uma ajuda para essa pessoa. Tá, Roberto? Então eu gostaria de uma dica no final da sua exposição, meu caro doutor Paulo, de uma dica de como encaminhar essa pessoa de uma forma tranquila a um profissional, sem agredir essa pessoa já com um sentimento de agressão já manifestado. Isso. Viu, Roberto? Existe na cidade o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não sei falar para você agora o número do telefone, você poderia até depois pesquisar aí para mim e passar aí no vídeo e orientar sobre o CVV, porque é um lugar, são pessoas voluntárias que estão com o telefone o tempo todo ali acolhendo, e elas podem ouvir, elas não falam, é anonimato, né? Então elas têm essa capacidade de ouvir, a pessoa poder desabafar, chorar, falar, até alguém que possa ouvir, porque sempre eu falo, terapia é um lugar muito interessante, porque é privativo, a pessoa tem no terapeuta uma pessoa que está acolhendo, que vai ajudar a segurar a barra do sofrimento, não vai sofrer junto, mas vai estar presente nesse acolhimento da dor que a pessoa sente e não conseguiu falar para ninguém. E o CVV é mais ou menos isso, é uma pessoa que está do outro lado da linha, disposta a ouvir e acolher o sofrimento e ajudar a aliviar a dor. Outra história, procurar um psiquiatra. Tem na rede pública a psiquiatria, tem nos postos de saúde, se quer, vai procurar um encaminhamento e chega até a saúde mental. Se tem um plano de saúde, procurar um psiquiatra. O psiquiatra geralmente encaminha para psicoterapia com psicólogos. E também, outra dica é você não recriminar a pessoa, não atacar a pessoa, acolher, imaginar que está doendo, o fato de estar triste não é ser vergonhice, não é vagabundagem, é uma doença, é um acolhimento diante de um momento de muita angústia e que precisa acolher. Abrir os braços e falar: o que você precisa? Quer conversar? Quer uma ajuda? Porque uma coisa que eu percebi, Roberto, ano passado aqui em Limeira eu acompanhei 11 casos de suicídio, nenhuma dessas pessoas procurou psiquiatra, Roberto. Nenhuma dessas pessoas. Eles dizem que não precisam, não são loucos, que não vai adiantar nada. Quer dizer, de um outro lado, não querem procurar ajuda. Muitos não procuram ajuda, porque acreditam que não tem como receber ajuda. Aí é complicado, Roberto, aí é difícil. Tá certo. Doutor Paulo, lembrando, a entrevista do Dr. Paulo pode ser recuperada também no nosso portal www.faroldelimeira.com.br. Doutor Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua contribuição ao nosso programa. Tenha uma ótima sequência de semana e obrigado. Voltar ao trabalho, né, Roberto? Uma boa semana para todo mundo aí. Semana que vem eu vou tentar seguir mais um pouco sobre esse assunto, porque é muito importante a gente cuidar da vida, né? Da vida. Então, o meu trabalho é esse, cuidar da vida também, que nem você cuida dos nossos ouvintes aí, apresentando um programa muito bom. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Paulo. Um abraço.